A linguagem chula, baixa, vacilão. Olha se isso é linguagem de presidente. Vacilão. Depois ele disse assim, bota um em cima do outro. Ele não tem mínima noção sobre o pública. Ele foi fracassado na carreira militar. Ele é um fracasso. Ele foi fracassado. Fracasso. A turma dele... É a turma de 1977, boa parte hoje está no alto comando do Exército. Ele é fracassado, né? Ele diz, fake news é válido. Pô, mas que coisa inacreditável. Isso só depois diz, quem vota assim é otário. Olha lá quem vota assim na reforma da Previdência. Olha o número de absurdos, né? E ele tem auxílio moradia. Né? Lembra que ele disse? Por que ele tinha auxílio moradia? Para comer gente. Esse Bolsonaro, esses extremismos fazem um mal terrível ao país, porque o extremista dá soluções fáceis a problemas extremamente complexos. E os seus seguidores, que são fanatizados, nem pensam, transferem ao líder, entre aspas, ao mito, como ele é chamado, mito, a solução de todos os problemas. Percebam que ele não tinha uma informação sobre economia, quando falou sobre dívida pública, ele não sabia tratar da questão, né? Não tinha mínima ideia como resolver a questão de segurança pública, quando fala sobre o trato com o Congresso. Em resumo, foi bom ele ir ao Pânico, já foi algumas vezes, foi com os capangas dele armados, e aqui eu não permiti que ele viesse armado, com os capangas, ficou fora, lá embaixo. Você tá com medo de sair na rua? Mas eu só tenho uma vida só. Imagina nós, você com esse segurança que você tem. Você quer andar com 10 negros. Esses armários, imagina nós. Emílio, mas eu não entendo, Bolsa. Emílio, eu tava conversando com algumas pessoas. Né? Ele veio armado aqui naqueles 40 minutos que eles mentiram, editaram em 4 minutos e tal. E isso que é fake, viu, Bolsonaro? Né? Porque você mentiu na edição, né? 40 minutos, viu? Você que tá nos ouvindo. Então, em resumo... Triste o país que tem como alternativa e tem uma pessoa despreparada, um fracassado na carreira militar. Andreasa. A tese do deixa falar. Abram os microfones para o Bolsonaro. Querem derrotá-lo? Abram os microfones e deixem esse senhor falar. Deixa livremente falar. Dá nisso. Essa coleção extraordinária de barbaridades, desconhecimento profundo sobre a natureza da atividade pública, é deputado há quase 30 anos, não conhece nem sequer a natureza do ofício, a natureza do trabalho do deputado federal. É por isso mesmo o sonho, o adversário dos sonhos de todos os adversários no segundo turno. As pesquisas, podemos desconfiar delas, criticar a metodologia, mas todas as pesquisas de todos os institutos indicam que uma vez no segundo turno, contra qualquer adversário, ele será derrotado. O professor Vila falou sobre o histórico militar do Jair Bolsonaro, que é abaixo da crítica, não tem apoio nenhum de quem é realmente relevante nas Forças Armadas, e é preciso lembrar, e a campanha vai começar, fazer um levantamento sobre o histórico de insubordinação do Jair Bolsonaro nas Forças Armadas, no Exército. Não tem nada mais importante na carreira militar do que a noção e o respeito à hierarquia. E ele quebrou isso seguidas vezes, inclusive com atividade sindical, dentro das Forças Armadas, dentro do Exército. Abandonou a carreira na condição de capitão, e desde então é político. Desde então vive de salário de político, de dinheiro público. E amealhou aquele patrimônio de que a Folha tratou. Há algo irregular naquilo ali, Tiago Berrais? Não há. Mas é de se desconfiar. Especialmente de alguém que, recebendo auxílio moradia para comer gente, lá atrás, como disse o professor Vila, tendo apartamento em Brasília, faz o discurso moralista. Quem estica a corda do moralismo, assim como Jair Bolsonaro, não pode ter esses telhados de vidro. Então, é melhor Jair se acostumando, é melhor Jair se explicando. Os grandes privilégios que os políticos têm. Um senador tem 52 assessores. O custo de cada deputado para nós é absurdo. A gente só consegue dar exemplo começando de cima, deputado. A gente apoia o senhor, mas como é que a gente vai fazer um projeto de lei que acabe com tantos privilégios? Renova a frota de deputado legislativo a cada 2 anos. Assessores que não têm qualificação e ganham um absurdo. A gente tem que começar a arrumar a casa de cima, deputado. Se o senhor começar por aí, a gente lhe apoia. O que um deputado federal tem? 33 mil por mês de salário, ok? 90 mil para contratar funcionários. Eu contrato meu pessoal de competência. Funciona. Me assessora, ok?
Você tem 40 mil para passagem aérea, transporte, carro, gasolina, almoço. Se é muito, não sei. Ele diz que muita gente do meu partido ganhava por mês 250 mil reais. Mas a grande despesa não é essa. E não abro mão do que estou recebendo. Deixa bem claro isso aí. Se eu abrir mão disso, eu não tenho como viajar de avião para Brasília. Vou morar em Brasília. Não vou poder andar pelo Brasil. Vou ter que pagar o telefone do meu bolso, correspondência do meu bolso. Daí não dá. Daí não dá. E o senhor utilizou em algum momento, deputado, o dinheiro que o senhor recebia de auxílio moradia para pagar esse primeiro apartamento? Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Está satisfeito agora ou não? Você está satisfeito agora? Estou satisfeito com a sua resposta. Não, porque essa resposta que você merece. Não, deputado. É a resposta que você merece. O dinheiro que entra do auxílio moradia, eu dormi em hotel, tá? Eu dormi em casa de colegas meus brasileiros militares. O dinheiro foi gasto em alguma coisa. Você quer que eu preste a continha? Eu recebi 3 mil. Eu gastei 2 mil de hotel, eu vou devolver 1.000. Mas tem cabimento? Diversos colegas do senhor faz isso. Que diversos? O auxílio moradia tem uma modalidade que o senhor recebe em dinheiro e outra modalidade que o senhor recebe em depósito e presta contas. No Congresso, se eu for presidente, para aprovar sobre as matérias. E aí, isso significa, organizar a maioria significa dividir o poder. E isso pode ser feito dentro de uma legitimidade democrática clássica, muito conhecida. Como é que o senhor atuaria? Como é que o senhor faria isso? A questão do Gedel Vieira Lima em seu apartamento, isso não é uma exceção. Não. Isso é uma regra. E, geralmente, os grupos políticos que têm esses cargos para se beneficiar. Eu já tive 2 reuniões, chegou agora o grupo de 18 parlamentares comigo. Tá? O que nós estamos decidindo? Como governar sem o toma lá da cá. Esse grupo nosso, eu acho que até abril, maio do ano que vem, vai ter uns 100 aproximadamente. Seria por aí. O que nós temos que entender, a mensagem que eu quero dar para todos do Brasil, inclusive o parlamento, é o seguinte: se o Brasil estiver bem, nós estaremos bem. E não o contrário. Não, o meu grupo político estando bem, o Brasil vai estar bem. Nós estamos partindo para o caos. Não dá para continuar administrando o Brasil dessa forma. O parlamento indicando ali, impondo os seus nomes. E outras coisas, outras medidas tem que se tomar. Botando aí 30 anos atrás, tínhamos ali 12, 15 ministros. Não dá para continuar com essa quantidade de ministérios que temos pela frente. A economia é pequena em cima disso. Mas você tem que saber quem são seus ministros. O povo também. Eu até perguntaria para vocês aqui. Em 30 segundos, será que você tem como citar o nome de 8 ministros? Então, com essa primeira pergunta, como é que o senhor pretende governar o país? É uma pergunta que todo jornalista faz para mim. Porque o meu discurso é não governar da forma que foi feita nos últimos anos. Ou seja, na base da cooptação, na base de você lotear o poder executivo, né? Os ministérios, estatais, secretarias. Bem, para isso nós estamos tomando várias providências. Já fiz a 3ª reunião com parlamentares, chegou a 30 o número agora, que comungam das mesmas ideias que nós temos. Deputado, tem uma questão também muito forte, né, que o Congresso debate já há algum tempo as reformas. Né? Falo da Previdência, que está agora na pauta para ver se consegue votar da melhor maneira possível, como o governo quer. Tem reforma trabalhista que, de uma certa forma, ela não contempla tudo aquilo que os empregados querem. E nós temos também a mais antiga, a reforma tributária. O senhor pensa, de alguma maneira, dar um caminho melhor para a reforma ideal não é aquela que nós queremos, é aquela que pode ter aceitação do parlamento. No tocante à tributária, tenho acompanhado a discussão dela em Brasília, apesar de não ser minha área de atuação essa econômica, mas uma das propostas ali, proposta ainda, deixe bem claro, é passar o imposto de renda para 40%. Eu acho que a gente não vai distribuir renda e buscar produtividade, fazer que o mercado de trabalho aqui se aqueça, você penalizando exatamente um setor da sociedade que é o grande responsável por emprego. Reforma trabalhista. É difícil falar nela, porque todos os direitos trabalhistas estão engessados no artigo 7º da Constituição. E lá esse artigo 7º, engloba ali o capítulo conhecido como cláusulas pétreas. Só
por meio de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, você poderia mexer nisso daí. Essa reforma feita há pouco tempo foi muito benéfica, porque ela visou desobstruir a questão da justiça trabalhista, que, respeitosamente, muito mais atrapalha do que ajuda no mercado brasileiro. Essa atualmente proposta, no meu entender, não vai para frente. Ela é muito rígida e visa apenas, no meu entender, penalizar um setor da sociedade. Eu acho que essa conta tem que ser distribuída por todos. A minha proposta é bastante simples e objetiva e acho que teria o apoio de todos. Essa do governo Temer, além do meu entender de não ser aprovada, vai dar munição para a esquerda crescer por ocasião das eleições do ano que vem. Nós temos vivido aqui em Manaus, não só aqui no Amazonas, mas como em todo o Brasil, uma crise na saúde do Estado. Esses tempos agora, a Polícia Federal, mais um excelente trabalho, prendeu algumas pessoas que estavam envolvidas na Operação Maus Caminhos. Caso o senhor, o ex-presidente do Brasil, qual é a sua proposta para a saúde no Brasil? A proposta para a saúde, eu teria uma hora para falar contigo. Vou falar primeiro de gestão clínica. Por exemplo, uma criança que nasceu precocemente, 6, 7 meses, tem um gasto altíssimo no UTI neonatal. E por que nós temos muito prematuro no Brasil? A primeira questão, segundo dizem os médicos, é uma questão de cárie. Então, quando se for fazer o pré-natal, a ideia é, de imediato, você já manda para um dentista, ok? E você economizaria muito no tocante a isso. Quando se fala, por exemplo, em AVC, uma pessoa acometida de AVC tem uma grande chance de morrer, mas leva em média 40 dias. E nós temos que dar toda a devida atenção a essa pessoa. O custo do UTI é altíssimo. A ideia é, junto àquelas pessoas que fazem o atendimento básico de saúde, também tirar a pressão dessas pessoas e detectar o quê? A hipertensão. Como seria feito com que tipo de profissional? Profissional formado em educação física. Isso daí, a gestão clínica, você economiza e muito gasto na ponta. Agora, você tem razão. A corrupção corre solta no Brasil, praticamente em todos os ministérios, em especial o Ministério da Saúde. O que eu pretendo fazer? Caso eu chegue lá, caso o meu partido me dê a legenda, é você botar um gestor na saúde, preocupado com isso, e não preocupado em atender grupos políticos que porventura venham querer lotear esse ministério. A gente recebeu centenas de perguntas dos nossos leitores, que são eleitores, né? E boa parte interessada em saber justamente da agenda econômica. Olha só, quem vai cuidar das particularidades da economia será o futuro ministro da Fazenda. Né? É a mesma coisa, quem vai cuidar... Mas quem será o seu ministro da Fazenda? Tem um que me ajuda, não deve ser ele, mas pede sigilo o nome dele. Afinal de contas, né, quem se declara estar ao meu lado sofre retaliações. Certo? O senhor não acha que o presidente é quem dá a diretriz para a equipe econômica? Não, tudo bem. A gente quer que não quer os juros menor do que está aí. Uma inflação O senhor defende pequena. A manutenção do tripé macroeconômico, a continuidade da política que está sendo da política econômica que está sendo conduzida pelo Henrique Meirelles? Não, olha só. O Banco o senhor Central, discorda de alguma Banco coisa Central, do Henrique Meirelles? As informações que eu tenho, atual? a conversa que eu tenho, né, sobre, por exemplo, tudo bem? O Banco Central está tudo bem, ou está bem. No tocante ao Ministério da Fazenda, uma interrogação é o próprio Henrique Meirelles. Então, ali eu acho que poderia ser mexido alguma coisa. Mas pretende. Isso está muito longe ainda das eleições. Está muito longe, mas eu acho que talvez ali o Ministério da Fazenda e Planejamento seja um só, talvez. O senhor discorda da atual política em algum ponto? Olha, quem vai tratar... É igual ter um paciente na mesa. Quem vai dizer o problema é o médico, não sou eu, ok? E é isso que vai acontecer. Você fala tanto de economia, eu tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o ministro da Saúde? Entender de pecuária, porque eu vou indicar o ministro da Agricultura, tá certo? Você pode ver, o período que o Brasil mais cresceu na economia, qual foi? Período militar, 5 presidentes militares. Qual deles era formado em economia? Então é bom senso, é humildade e escalar o time certo. Coisa que os últimos governos Sarney para cá não tiveram liberdade para escalar os seus times. Geralmente não, quem escala os times, né, são exatamente os partidos políticos. Daí tá aí, ó. Pô, só não discorre você daí uma cibalena para um paciente que tem um outro tipo de problema. Mas quando o senhor fala, por exemplo, baixar os juros, né, baixar os juros a 2%.
Selic 2%. O senhor tem a fórmula já na sua cabeça, de acordo com os conselhos que o senhor tem recebido desse personagem misterioso, a gente que busca, é o seu conselheiro econômico? Não é baixar no canetaço, você tem que buscar esse objetivo. Quem é que vai ministrar esse remédio no paciente? Quem vai ministrar é quem estiver na frente do Banco Central, colaborado com seus colaboradores, por aí. O senhor hoje tem pessoas, tem nomes que possam lhe ajudar a elaborar um plano de governo na área econômica, na área de educação, na área de saúde? Hoje em dia já temos isso aí, já tem gente nesse sentido, sim. Está muito longe das eleições. O pessoal cobra de mim um plano de governo. Você tem a obrigação, por lei, de entregar seu... Tudo bem? Entregar seu plano de governo por ocasião do registro da sua candidatura. Vai ser lá para agosto do ano que vem, não tem que se antecipar. Por que ninguém cobra isso de outros pré-candidatos? Você veio cobrar de mim? O senhor está falando de economia, o Marcelo Filho quer saber qual é a sua opinião sobre o tripé macroeconômico. Olha só, quem vai falar de economia por mim é a minha equipe econômica no futuro. O senhor já está montando uma equipe? Porque olha só. Por exemplo, pensando em alguns nomes. Como o pessoal exige de mim a questão de entendimento em economia, então teria que exigir entendimento em medicina. Eu vou indicar o ministro da Saúde, que tem um entendimento de questão de Forças Armadas, vou indicar o ministro da Defesa, tem entendimento sobre, por exemplo, a questão da agropecuária, vou indicar o ministro da Agricultura. Então, um exagero nessa parte aí. Você pode ver, dos 5 presidentes militares, qual deles eram formados em economia? Nenhum. E trouxeram o Brasil da 49ª para a 8ª economia no mundo. Oi? Não, eles deixaram o Brasil com muita inflação, fizeram a dívida... Se quer contra a união de casais do mesmo sexo. Pode me chamar de homofóbico, eu mato no peito, meu couro é duro, tá ok? Mas sei que estou sendo agredido, estou me tornando uma vítima da sociedade para defender o filho exatamente dos que mais necessitam. Quando o assunto é a adoção de crianças por casais gays, Bolsonaro não aprova. Imagine numa escola, o seu coleguinha vai perguntar para ele, a tua mãe é a careca ou é a bigoduda? Deputado, você abre ou fecha a porta para Daniela Mercury? Olha, eu quero que ela seja muito feliz. Daniela e Malu. Ela teve a coragem, como diz, aí, de assumir um relacionamento depois de ter sido uma esposa, né, normal. Depois de ter sido casada, ter filhos grandes. Ela é uma artista reconhecida, ninguém duvida disso aí, arrasta multidões, em especial no carnaval. Mas ela fez uma outra crítica, eu sei que está me ajudando na memória aqui, quando ela insinuou que naquele episódio da boate em Orlando, boate gay em Orlando, que o meu discurso levava àquele tipo de violência. Lá foram mortos 50 frequentadores, né? A maioria homossexuais, e mais algumas dezenas foram feridos. E ela já posou ao lado de ONG, Sou da Vida, defendendo o desarmamento. E quando se fala em violência, eu digo uma coisa para ela, né? Daniela Mercury, se dentro daquela boate, que lá é tida essa boate como uma área livre de armas de fogo, e o cara foi lá cometer aquele crime, porque sabia que lá não tinha arma. Se tivesse alguns lá de dentro, homossexuais ou não, armados, pode ter certeza, esse cara ia matar 3, 4, 5 no máximo, e a tragédia não seria tão grande. E mais ainda, só não foi maior do que 50 que apareceu um agente, né, um policial armado, e acabou ali matando o bandido. Mas isso é uma suposição, então, né? Não, com toda certeza. Olha, aqui dentro, eu acho que não tem ninguém armado aqui. Se entrar um maluco aqui com uma pistola, com 15 no pente mais 1 na agulha, pode fazer até 16 vítimas aqui dentro. Agora, se tivesse uns 2 ou 3 armados aqui, pode ter certeza que esse cara, no segundo, terceiro tiro, seria abatido. Aqui tá tem okay? detector de metais, então tá não okay? tem problema. Mas as pesquisas do Senna mostram que, por exemplo, a pessoa que vai se defender nem sempre leva a melhor, porque ela não está preparada. Né? Você acha que a população se armando, ela vai conseguir se defender, Bolsonaro? Olha, em qualquer local que eu vá do Brasil, que eu tenho rodado o Brasil todo, o tema que está em pauta, da pauta é a questão da insegurança. A segurança pública, também, entender, começa dentro de casa. Não adianta você estar no apartamento, numa casa aqui, ou numa área rural, ligar para o 90, para a polícia. Mas deveria, né? Não vai dar tempo. Quando a polícia chegar lá, se chegar, né? Que hoje em dia a polícia no Rio não tem mais gasolina.
Mas o que tem a ver o tiro com a Daniela Então, Mercury? se você tiver uma arma, tem que ver? você pode evitar tem que a ação de um marginal ou até inibi-lo a essa ação. Mas, você Bolsonaro... pode dizer, eu moro num condomínio, tem 100 e poucas casas lá dentro. Se alguém for planejar uma entrada à noite na casa de alguém, o cara vai levantar. Tem algum policial que mora aqui? Tem alguém do Exército? Com toda certeza ele vai atacar uma casa aqui, como que mora o Felipe Campos. Com toda certeza. Que ele sabe, ó, lá não tem arma. Lá é uma área livre de armas de fogo, tá ok? Então a questão da segurança para por aí. Mas eu não entendi também. Mas tem segurança. Eu não entendi como é que a gente foi perguntar. A questão da Daniela Mercury, uma das críticas que ela fez à minha pessoa... O que ela falou... Uma das críticas da minha pessoa é que o meu discurso de ódio, né, leva a mortes como na boate Pulse em Orlando. Eu acho que na verdade o seu discurso ele não é de ódio e ele não é homofóbico. O seu discurso eu acho que ele é mal colocado. Eu acho que não chega a ser nem de ódio nem homofóbico. Eu acho que às vezes você não sabe colocar ou você não vivencia aquilo que talvez os homossexuais vivenciem. Felipe. Ou passam a informação errada para você, ou seus assessores passam para você não sabe antes, falar, se explicar ou direitinho. você não sabe explicar direito, ou você ouve, deduz o que possa ser. Mas, talvez seja isso. Mas olha, entendeu? Olha, e os 50 anos do golpe militar estão sendo relembrados durante essa semana. Só que hoje de manhã, os ânimos ficaram bem exaltados no Congresso Nacional. A baixaria foi durante uma entrevista com o deputado Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro. Olha a que nível chegou. Está aqui o porão da democracia, biblioteca, sai lá. Não faça pergunta desse padrão, não, que não vou irritar contigo, não. Tá contra o que diz. Mas você é uma idiota! Você aprendeu onde isso daí? Você aprendeu onde isso? Eu estou falando que está no diário do Congresso? Por que eu estou mentindo? Por favor. Não, você vai contra toda a história, o que está nos livros. Contra as suas mentiras. A tua mentira. Agora você quer forçar a barra. Você é uma analfabeta. Está aqui o diário do Congresso. 2 de abril. Diário do Congresso, 9 de abril. Não atrapalhe seus colegas. Vamos continuar? Por favor, você está censurado. Não, você está mentindo. Você está fora. Mentira, vai entrevistar a Luiz Irundina. Vai entrevistar a Luiz Irundina. Vai lá, vamos continuar. Mais alguma pergunta? Posso continuar? Não quero te ofender jamais. Você é bonita. Você é bonita, por sinal. O senhor vai responder por isso. Criminalmente? O senhor não pode chegar agredindo as pessoas, chamando você é uma idiota. Você é uma idiota. Você é uma ignorante. Você é uma ignorante. Você está querendo impor a tua verdade para cima de mim. Eu não estou querendo impor nada. PGR, lá entra lá. Vai responder pelos seus atos, porque a gente não pode eu fui até elegante contigo. Você quis impor a tua verdade para mim. Com livros feitos pelo PT, o chancela do MEC. Eu te mostro livros aí do Zé Dirceu Herói. Che Guevara, ó. Sinto muito. O senhor não pode agredir as pessoas. Vai responder por isso. Estou cagando para você, cagando não para você. E o senhor utilizou em algum momento, deputado, o dinheiro que o senhor recebia de auxílio moradia para pagar esse primeiro apartamento? Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Está satisfeito agora ou não? Você está satisfeito agora? Estou satisfeito com a sua resposta. Não, porque essa resposta que você merece. O empregador prefere contratar homem. O empregador, não é o Jair Bolsonaro. E muitas vezes prefere, ao ser mulher, dar emprego ganhando menos. Isso é que está na cabeça do empregador. E o jornalista botou na minha conta isso aí. Entendi. Então você acha certo ou errado isso? Olha, você não tem... Olha, no serviço público, você não tem distinção. Nós fizemos um concurso para sermos sargentos do Exército, a gente vai ganhar a mesma coisa. Para sermos aqui médicos do hospital, qualquer PUF, é a mesma coisa. Agora, na questão privada, nós não temos como interferir. Fica no livre-arbítrio do empregador. O que você acha? Eu não empregaria com meu salário. Mas eu não falei pro senhor. Não, você me chamou de homofóbico. Eu não falei pro senhor. Segura o negócio agora, vai uma coisa assim. Tem vídeo aqui, filmagem aqui. Você me ofendeu aqui. Vamos lá, eu não falei Bolsonaro. Não, você falou assim. Assuma o que você faz, pelo menos. Aqui, assuma. Olha, eu tô girando com essa. Aí entende ele se sentir ofendido, porque chamou de homofóbico. Esse vídeo ajuda. Pega uma câmera.
que eu chamei o Jair Bolsonaro de homofóbico. Eu estou presa e eu preciso de todo mundo do pessoal aqui para me ajudar. Já, tipo, agora. Eu tô indo presa na Câmara, sei lá pra onde os caras estão me levando. Deve ser socorro, velho, manda geral. Falou. Alfa 3. Tu é um folgado. Preto, não fala, tá de boa. Esses caras sabem que é anormal, mano. É anormal. Olha os crimes que eles cometem todo dia. E a gente tá indo preso porque falou que ele é homofóbico. Ele se assume homofóbico. Ele sabe que ele é homofóbico. Não morre por causa de homofóbico, é racista. Não morre. E ele está indo preso. O maior orgulho que o senhor faz para a sociedade é um desfavor. E eu vou presa. Você, com seu discurso de ódio nojento, você apoia a ditadura. E eu tô indo presa. Eu estou aqui com o deputado Bolsonaro. O deputado Bolsonaro é guerreiro, defensor de valores, de família, sabe, sem medo. Uma sociedade civil feita a nossa, que é uma sociedade cristã, nós somos cristãos, e ele tem sido um grande guerreiro, e nós temos o maior orgulho dessa amizade. Marco, eu conheço você desde nossos bons tempos de deputado federal, e alguns pensam apenas no evangélico, no católico, né? Até a família de ateus, né, estão do nosso lado, porque a família é a coisa mais sagrada que qualquer homem e qualquer mulher possa ter aqui na Terra. E se você concorda comigo, porque Deus não fez Ministério Público, Deus não criou o Conselho Tutelar, Deus não criou o Conselho de Saúde, Deus criou família. A partir da família, tudo. A partir da família, nada. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se vai mal, a sociedade vai mal. Eu até costumo dizer, né? Quem não quer ter família, quem não tem. Agora não fica atacando quem tem. Tá? Cuida da tua vida, tá certo? E nós cuidamos da nossa. E você sabe que uma sociedade sem família não é sociedade. É um corpo, por exemplo, com células doentes, não é um bom corpo. Eu falei o quê? Eu fui com meus 3 filhos. Ah, foram 4, outros foi também, foram 4. Eu tenho um quinto também. O quinto eu dei uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, deu uma mulher. Eu não sei se é verdade, Ana Luciana, você disse uma vez que se tivesse um filho gay, você não o amaria. É verdade isso? Olha, eu fui criado num ambiente que eu jamais vou falar para o homem, eu te amo. Jamais. Não, mas você falou jamais. que se tivesse não, mas eu acho que isso aí é da minha formação, isso daí. Eu acho que na verdade, Felipe, eu acho que isso está explicado, Felipe. Eu quero fazer a pergunta da Daniela Mercury. Você nunca falou pro seu filho? Eu não tenho nada a ver com a opção sexual de adultos. A discussão não sou eu, a discussão é a Daniela Mercury. Eu quero que ela seja feliz. A discussão aqui é a Daniela. Mas posso fazer uma observação? Ele falou uma frase muito importante. Eu trabalho com médicos, psicólogos, trabalho na área da saúde há muito tempo. O senhor disse, eu fui criado num meio onde homem não fala eu te amo pra homem. Nem pro seu filho? A minha pergunta pro senhor é... No meu tempo era assim. Não, mas eu na verdade... com 60 anos de idade. A colocação que, inclusive, psicólogos se colocam... Se você é quase um homem bomba, a gente não pode fazer nada. Mas a colocação que, inclusive, os psicólogos colocam, e eu aprendi isso, é que você não sabe dar amor se você nunca recebeu amor. Se você não diz eu te amo pra alguém, se você não criar seu filho ensinando a ele, dizendo eu te amo, filho, ele nunca vai fazer isso com ninguém. Então a gente dá aquilo que a gente tem. Peraí, Bolsonaro, você nunca falou eu te amo. Melhor do que palavras são gestos. Foca, Bolsonaro. Melhor do que palavras são gestos. Sim, pra eu entrar concordo. na sua linha, vamos assim dizer... Bolsonaro, você nunca falou eu te amo pro seu filho? Não, nunca falei. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Que te pediu? Vamos fazer o Brasil para as maiorias!
deve existir para defender as maiorias, as minorias se adaptam ou simplesmente desaparecem. Olá, você está no Central AMIO. Internautas estão intrigados com o vídeo que mostra o deputado Jair Bolsonaro do PSC do Rio de Janeiro dando uma palestra dentro de uma maçonaria. O vídeo começou a circular nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 25, e está gerando muita discussão entre os internautas. Na filmagem, Bolsonaro discursa como um representante militar e, diante do tabuleiro de xadrez, o deputado apresenta as ideias e visões do seu regime político. Nós temos como buscar uma nação justa e perfeita. Para tal, creio, ter algo para apresentar à sociedade diferente do que vem sendo posto. Tenho 72 anos de idade, sou formado aqui no lado pela Academia Militar das Agulhas Negras em 77, fiquei 17 anos no Exército Brasileiro, estou no 7º mandato do deputado federal. A presença de Jair Bolsonaro dentro de uma maçonaria levanta discussão por conta do mistério da instituição que teve origem na Idade Média e se espalhou pelo mundo. Em todos esses séculos, se mantém oculta diante da sociedade. A maioria dos integrantes da maçonaria são homens de destaque social. Oficialmente, a instituição se apresenta como uma sociedade benéfica que promove filantropia pelo mundo. Mas na internet, a maçonaria é acusada de satanismo, inclusive por quem já fez parte dela. Esse ex-maçom, de nome Abimael, conta o que descobriu ao chegar no grau 33 dessa sociedade. O maior problema é que a maçonaria tem seu lado invisível. Esse livro chamado Moral e Dogmas, que é a Bíblia da maçonaria, esse livro tem instruções que são atreladas ao feiticismo, são atreladas ao ocultismo e, consequentemente, não poderiam permitir que um cristão, servo de Jesus Cristo, estivesse em pé de igualdade. Foi a razão pela qual eu deixei a maçonaria. Deputado, eu gostaria que o senhor falasse a importância desse ato profético em favor do Brasil. O Brasil está precisando disso. Foi afastado momentaneamente um governo que Deus não existia em sua agenda. Eu, como católico, crente em Deus, como vocês são evangélicos também, nós temos um propósito nessa terra, entendo dessa maneira. E vocês fazendo essa oração por autoridades, eu acredito que Deus vai tocar o coração deles e vão partir para fazer um governo em prol de todos, não em prol de um grupo apenas que busca o poder pelo poder. Você acha que a pena de morte no Brasil seria uma boa saída? Sim. Sim? E o governo não precisa contratar ninguém para fechar a chave ou fuzilar. Eu sou voluntário de graça. Você pode ver esse animal que queimou essa dentista aqui. Merece o quê? Morte. Aquele que matou o estudante que tinha na cabeça aqui também. Morte. Quem acha que dá para recuperar? Hoje em dia, dos presídios, está saindo um montão de gente. Vai lá e pega um estuprador, tá certo? E já é liberdade, e leva para dirigir o carro da tua esposa, da tua filha, já que você acha que tem recuperação. Eu acho que não tem recuperação. Ele deve ser reciclado. Você acha que... Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável que a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Não tem, comigo, olha só, ao longo de um mandato, Vila, eu agrego
quase 1 milhão por ano fundo partidário. Não, sim, eu presumo. Okay. Agora, então, olha só. Vamos voltar. Por que eu nunca exigi nada do partido? Porque eu nunca votei com o partido, Vila. Sim, perfeito. Então tá explicado aqui a Friboi, Vila? Tá explicado? Mas eu não me convenceu, deputado. Não. Os 200 mil foram pro partido e o partido me admira você entender de economia, querer dar aula de economia aqui e não entender isso daí. Não, mas o meu entendimento foi outro. Foi 200 mil, o senhor recebeu, passou. Eu não sabia que a doação, foi o que o senhor disse. Era da Friboi, passou para o partido. Que era da Friboi. Mas estava escrito. Mas veio no papel escrito. Veio no papel. Aí o senhor passou o dinheiro para o partido e falou, eu não quero esse dinheiro. Eu não quero dinheiro para mim. Porém, o partido mandou outros 200 mil para o senhor. Podia mandar 100, 50, 300, 500. Perfeito. Poderia então, fazer isso aí. Vamos lá, só para... Você entendeu agora ou não? Não vem me rotular de corrupto aqui, não. Não, mas a questão não é corrupto, não. Tudo isso aconteceu, não fiquei satisfeito. Tudo isso aconteceu. Não ficar. Então eu tenho jeito de explicar novamente. Não, mas o senhor recebeu 200, eu entendi. Mandou pro partido, o partido mandou 200 pro senhor, que pode não ter sido os mesmos 200. Foi, pode não, mas não foi. Não foi, mas porém é dinheiro que o partido recebeu propina. O partido recebeu propina, sim. Então, como é que o senhor participa do partido que recebe propina, deputado? Mas qual partido não recebe propina? Mas o senhor disse que tem honestidade como norte, né? E aí qual partido não recebe propina? Mas aí que eu se um dia eu tivesse, nunca serei candidato e nem de nenhum partido. Não é propina, em 2014, Vila, ninguém falava em propina legal, mas a doação, a propina transforma, que hoje nós sabemos, a propina que vira doação legal, mas a origem é propina. O meu partido, eu não sei, mais ou menos, é 5 milhões por mês de fundo partidário, Vila. Sim. Os caras vão me passar 200 mil campanha miserável minha, miserável, Vila. Deixa eu perguntar um negócio da energia. Se nós estamos falando de energia nuclear, você tá achando que eu tô na pedalada? Eu perguntei ao senhor, o senhor tem direito de responder, eu tenho direito de ter uma opinião. Democracia é assim. Nós levantamos aqui um fuzil e falar, a Amazônia é nossa, nós vamos perder a Amazônia. A Amazônia hoje em dia não é mais nossa pelas suas riquezas minerais, biodiversidade, água potável, espaço vazio, etc. Não é mais, tem que se aproximar de países democráticos, né? E com poderio nuclear de influência no mundo, para poder você explorar com parceria essa região, que é muito mais producente e lucrativo para nós do que nós continuarmos a fazer uma exploração predatória das nossas riquezas. A minha continência, a bandeira americana. Acho que a posição é o Trump. Se eu chegar lá, pode ter certeza que ele terá um grande aliado lá no Hemisfério Sul. Gravar para a gente poder ter mais dados a respeito disso. Eu vou bancar o Profeta. Aquilo é tão importante para eles que eu vou dar duas hipóteses. Ou não vão lançar o satélite, vão apresentar qualquer desculpinha, qualquer argumentação técnica, ou vão lançar e ele vai explodir. E, como eu tenho 76 anos, eu digo que não há uma terceira hipótese. Porque se lançar e ele funcionar, tudo isso que está aqui podemos jogar na lata do lixo. Por quê? Porque isso foi uma tentativa de internacionalizar e criar uma base americana em solo brasileiro. As imagens foram registradas pelo circuito interno de TV da base de lançamento de Alcântara. Cada estágio do terceiro protótipo do veículo lançador de satélites era monitorado por uma câmera, 4 no total, identificadas pelos números que você vê nos 4 campos da tela. Os estágios e as câmeras correspondem a cada andar do foguete, que está verticalmente acomodado na estrutura de lançamento. No alto, o horário local em Alcântara, 13 horas, 6 minutos e 59 segundos. Na câmera que monitora o terceiro estágio, pode-se até identificar uma escada. E o objeto amarelo que você vê no canto direito, abaixo na tela, correspondendo à câmera e ao estágio de número 4, é o satélite que seria lançado. Algo acontece exatamente às 13 horas e 26 minutos, quando as câmeras começam a vibrar. 6 segundos depois, a câmera que monitora o segundo estágio mostra chamas vindas do pavimento logo abaixo, onde estavam os motores principais na base do foguete. Em 1 segundo estavam destruídas as câmeras do primeiro e segundo estágios.
Nesse momento ainda funciona a câmera do terceiro estágio, que também mostra chamas vindas de baixo. 1 segundo depois, a câmera já não funciona. A câmera do quarto estágio ainda sobrevive mais 4 segundos, mostrando a fumaça chegando ao topo do foguete. O restante só ficou registrado pela câmera número 6, postada na cabeceira da pista que leva à torre de lançamento. Ela registrou a violência das chamas, alimentadas por quase 40 toneladas de combustível sólido, além de vários materiais químicos de alta combustão. Em menos de 10 minutos, o fogo havia consumido tudo. Restaram destroços retorcidos. Assim. Na verdade, esse acordo não prevê o aluguel da base, sabe? O acordo ele é bem, assim, em linhas gerais, né, de cooperações de todos os níveis, e um aditivo do acordo foi se pensado, né, de que o aluguel da base pudesse vir a financiar o Programa Espacial Brasileiro, sabe? Isso foi se cogitado, falou-se em números, e o montante de investimentos anuais seria muitas vezes superior ao que se gasta hoje com o nosso programa espacial. Só que note-se que esse aluguel não foi escrito, não foi cogitado, que estaria como um aditivo desse acordo. O acordo sim foi assinado, mas ele não menciona nada desse aluguel da base de Alcântara, né? Mas o que se cogitou na época é que esse aluguel pudesse vir a financiar. Entretanto, os termos desta concessão seria bem diferente do que o Fernando Henrique Cardoso, no seu governo, em 96, propôs ao Congresso, e foi rejeitado. Felizmente, a Comissão de Defesa e Relações Internacionais da Comissão Mista, né, Câmara e Senado, né, do Congresso, vetaram a proposição do governo, do Executivo do Fernando Henrique Cardoso, né, do aluguel da base de Alcântara aos Estados Unidos. Naqueles termos, era uma alienação territorial. Naqueles termos em que se propôs, né, que se propunha um agente do governo brasileiro, ou um cidadão brasileiro, para entrar ali teria que ter um passaporte, sabe, e um visto dos Estados Unidos para entrar na base. Então, não seria nesses termos. Seria um aluguel de instalações pontuais, na hora dos lançamentos, no antes e durante o depois do lançamento, pontual, com um prazo, né, com começo, meio e fim, e depois a retomada não seria uma alienação territorial. Então, esse outro aluguel realmente se cogitou, o governo Dilma cogitou, mas bem diferente dos termos 20 anos antes, né, propostos pelo governo Fernando Henrique Cardoso, né? Tudo aqui, base de Alcântara. Você viu o que a esquerda fez com vocês, americanos? Resolveu fazer um acordo com a Ucrânia, porque a Ucrânia vivia no guarda-chuva da Rússia. Depois teve aquele problema. 1 bilhão de reais nosso jogado fora. E a Ucrânia assinou. Tá parado. E a Ucrânia agora assinou um acordo de salvaguardas com vocês, Estados Unidos, e o Brasil não quer assinar. Porque tem certas coisas que é segredo de Estado, é segredo industrial. Por que o Brasil não quer assinar? Eu quero ver o que está dentro do container. Podíamos estar lançando aí algumas dezenas de satélites por ano aqui no Brasil. Mas também contra isso, o que um deputado do PT fez? Nós conseguimos segurar o projeto. Criaram Bolsa Satélite. Sabe o que é isso? Tem Bolsa Família, tem Bolsa tudo aqui. Bolsa Crack em São Paulo, Bolsa Prostituta, tem tudo no Brasil. Um deputado do PT queria criar o Bolsa Satélite. Ou seja, cada satélite lançado, 20% do lucro iria para a comunidade quilombola do outro lado. Então, a quilombola, descansando, só contando, mais um satélite, vai buscar lá 2 milhões de dólares. Esse país não pode ir para frente. No que depender de mim, nós vamos fazer acordo com vocês. A base de Alcântara vai ser para vocês, para nós, para o mundo. Tá certo? Nós queríamos ser... Você pode ver. Aqui a política da esquerda, né? É criticar o americano. O tempo todo é opressor, é imperialista, né? Manda eles desligar. Manda você desligar o GPS, os 24 satélites que rodam no mundo aqui. O que a gente vai fazer? Nem vai pousar avião mais aqui. Você vai se perder aqui. Não vai ter mais como você
O GPS. Waze. Waze, não tem nada aqui. Só um segundo, você entende quando WhatsApp. ele fala do potássio? Você entende quando ele fala do potássio? Porque o potássio é uma substância para corrigir o solo, para você plantar novamente. Fertilizante. Fertilizante, sim. É, do nitrogênio também, do fósforo, ok? Então eu acabo para o Brasil, cara. Se você nem tem embargo econômico, nem bombardear o Brasil, para o Brasil. Marco Feliciano. Senhor presidente, quem tem visão política não tem visão míope, não enxerga apenas o momento e sim o futuro. Todos nós sabemos que a queda do presidente hoje seria a volta do PT e a volta da esquerda. Que as viúvas do PT chorem para lá. Digo sim ao relatório do Jair Bolsonaro. Meu voto é não. E o governo agora ainda tem a desfaçatez de me convidar para um jantar domingo no Palácio do Planalto. Para comemorar não sei o quê. O que ele quer é dividir irresponsabilidades. E com essa forma de governar, eu não posso concordar. Assim sendo, declaro agora o meu voto contra essa PEC, bem como, da tribuna da Câmara, mostrar as reais intenções desse governo com essa proposta. Nesta manhã, estive com vários ministros do governo Temer, bem como com algumas autoridades militares. Assunto em questão, PEC 241, que trata dos gastos. Assim sendo, e reconhecendo o próprio governo, que as Forças Armadas é uma instituição primordial e essencial para a manutenção da nossa democracia, este compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer, foi aceito. Assim sendo, o meu voto nesta tarde será sim a PEC do teto. Assim sendo, declaro agora o meu voto contra essa PEC. Assim sendo, o meu voto nesta tarde será sim a PEC do teto. Este compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer, foi aceito.